Era uma tarde de domingo quando o irmão Marcos, um jovem de 24 anos, entrou na igreja mancando, com o rosto marcado pela dor. Há meses ele sofria com uma fascite plantar tão forte que mal conseguia pisar. Os médicos haviam dito que seria um problema crônico, que ele teria que conviver com a dor e fazer fisioterapia pelo resto da vida. Mas o irmão Marcos não se conformou. Ele sabia que o Senhor Jesus ainda opera milagres, e que na congregação cristã no Brasil, a fé é provada não só nas palavras, mas nas obras do Espírito Santo. Desde que o problema começou, ele orava todos os dias de joelhos pedindo misericórdia. Às vezes a dor era tão intensa que as lágrimas escorriam enquanto ele clamava: Senhor, eu não posso mais. Se for da tua vontade, me cura para que eu possa servir-te sem impedimentos. Sua mãe, irmã em Cristo, também jejuava por ele, intercedendo com lágrimas, lembrando as promessas do Evangelho. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21h22. Naquela tarde, ao entrar na igreja, ele sentiu um peso no coração. O irmão que presidia a reunião, percebendo sua dificuldade, chamou-o à frente e disse: Irmão, o Senhor conhece a tua dor. Vamos orar por ti. Todos os presentes se ajoelharam, e as mãos dos servos de Deus foram impostas sobre ele. A oração foi simples, mas cheia de fé. Pai Celestial, olha para este teu servo. Tu conheces o seu sofrimento. Se for do teu agrado, cura-o agora para a tua glória. Em nome de Jesus. Não houve gritos nem espetáculo, apenas uma fé sincera, como ensina a palavra. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto as mãos estavam sobre ele, o irmão Marcos sentiu um calor intenso percorrer seu pé, como se uma mão invisível o tocasse. A dor, que antes era aguda, começou a diminuir, como se fosse dissolvida. Ele moveu o pé com cuidado, pisou com força, e nada. A dor havia desaparecido. Os irmãos ao redor glorificaram a Deus, e ele, emocionado, só conseguia dizer: Glória a Deus! O Senhor me curou. Nos dias que se seguiram, o irmão Marcos testificou em várias reuniões. Ele contava como, antes, mal conseguia andar, e como, depois da oração, correu pela primeira vez em meses, sem nenhuma dor. Eu não merecia, mas o Senhor teve misericórdia de mim, dizia com os olhos brilhando. Muitos que ouviram se animaram na fé porque viram que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda cura. Mas o milagre não parou por aí. Algumas semanas depois, uma irmã da congregação, que também sofria com dores nos pés, aproximou-se dele após a reunião e disse: Irmão, depois do seu testemunho, eu também comecei a orar com mais fé. E hoje, pela primeira vez em anos, consegui ficar de pé na reunião sem sentir dor. O irmão Marcos sorriu e respondeu: Isso não é por minha causa, irmã. É o Senhor que está operando. Ele quer que todos saibam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, o testemunho daquele jovem se tornou um incentivo para muitos. Alguns que antes duvidavam que Deus ainda fizesse milagres nos dias de hoje, começaram a buscar mais ao Senhor. Outros que estavam desanimados em suas aflições, encontraram força para perseverar. Porque na congregação cristã no Brasil, não se ensina que os milagres acabaram. Pelo contrário, se ensina que onde a fé é verdadeira, o poder de Deus se manifesta. O irmão Marcos não esqueceu o que o Senhor fez por ele. Toda vez que entrava na igreja, ele se ajoelhava em ação de graças, lembrando daqueles dias de dor e da misericórdia que recebeu. Senhor, eu não merecia, mas tu me ouviste. Ajuda-me a servir-te com gratidão todos os dias da minha vida. Orava em silêncio, enquanto as lágrimas de alegria molhavam seu rosto. E o mais lindo é que esse milagre não foi um caso isolado. Em outra cidade, uma irmã chamada Ana sofria com o mesmo problema. Ela ouviu o testemunho do irmão Marcos por meio de um irmão que havia visitado sua congregação. Imediatamente, ela começou a jejuar e orar, pedindo a mesma misericórdia. Na reunião seguinte, quando os irmãos oraram por ela, sentiram a mesma presença do Espírito Santo. E assim como aconteceu com o irmão Marcos, a dor desapareceu. Eu não tenho palavras para agradecer, ela disse depois com a voz embargada. Só sei que o Senhor é bom, e que a sua palavra é verdadeira. Isso é o que acontece quando o povo de Deus ora com fé. Não são métodos humanos, nem remédios, nem terapias que trazem a cura, embora Deus possa usar esses meios quando for da sua vontade. Mas quando o Senhor age diretamente, não há dúvida, é Ele quem opera. E esses testemunhos se multiplicam, porque onde há um coração sincero buscando a Deus, Ele nunca falha. O irmão Marcos hoje serve ao Senhor com ainda mais dedicação. Ele ajuda nos cultos, visita os doentes, e sempre que pode, compartilha sua experiência para encorajar outros. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também, diz ele aos que estão passando por provações. Basta crer e não desanimar.
E assim a fé na congregação cristã no Brasil continua firme, porque os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje, aqui entre nós. Basta olharmos ao nosso redor para vermos as mãos de Deus agindo. Basta termos um coração humilde e confiante, como o do irmão Marcos, que não desistiu de clamar, mesmo quando a dor parecia insuportável. Que todos nós possamos aprender com esses testemunhos. Que possamos buscar ao Senhor com a mesma sinceridade, sabendo que Ele ouve as nossas orações. Que possamos glorificá-lo não só quando somos abençoados, mas também nas provações, porque Ele conhece o que é melhor para nós. E que, acima de tudo, possamos viver de tal maneira que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Porque no final não são os milagres que nos salvam, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas os milagres nos mostram que Ele está vivo, que Ele se importa, e que a sua igreja ainda é abençoada com o seu poder. Que Deus seja louvado por isso. Amém.